Olá pessoal, resumo de história Segunda Guerra Mundial. Para podermos compreender o início desse conflito, é importante citarmos alguns fatores. Primeiro, Tratado de Versalhes. A Alemanha assinou esse tratado no qual ela sofreu diversas punições. Podemos citar a redução do seu efetivo militar para 100 mil soldados, perdas de territórios além de suas colônias, também a obrigação de pagar uma multa aos países vencedores. Todas essas ações refletiu na Alemanha um sentimento de revanchismo, isso é, a população passa a apoiar grupos com um discurso mais radical, de vingança do que ocorreu com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Podemos citar o segundo fator, que foi a crise de 1929, isso mesmo, essa crise ocorreu nos Estados Unidos e tem como principal fator a superprodução. Pessoal, essa crise vai gerar diversas consequências no mundo, mas principalmente na Alemanha, que nos últimos anos que antecedem a crise de 1929, ela estava vivenciando um período de recuperação econômica. Essa crise vai proporcionar um ambiente perfeito, além do que já havia ocorrido do Tratado de Versalhes, para a ascensão do Partido Nazista e colocar o Hitler em uma posição muito favorável. Em 1933, Adolf Hitler assume uma posição muito importante na Alemanha e já começa a impor as suas intenções, a militarização da Alemanha. Pessoal, o Tratado de Versalhes efetivamente proibia isso. Porém, os países vencedores como França e Inglaterra preferiram fazer discursos diplomáticos tentando resolver através da diplomacia com Adolf Hitler. Porém, o mesmo já discursava na Alemanha que desejava vingança para com os países que humilharam a Alemanha. Diante disso, os historiadores vão chamar essa política aplicada por França e Inglaterra de política do apaziguamento. Isso é, no momento que eles eram para ser mais eficazes no âmbito militar, já que a Alemanha estava se recuperando e ainda não tinha o seu exército preparado para a guerra, eles preferiram fazer discursos e tentar acordos para parar o Hitler. Porém, isso não aconteceu. Em 1939, a Alemanha ataca a Polônia e dá início à Segunda Guerra Mundial. Anote isso aí, 1939, estopim da Segunda Guerra Mundial, invasão à Polônia. Nós podemos dividir a Segunda Guerra Mundial em três fases. A primeira fase é marcada por 1939 a 1941. Nessa primeira fase, pessoal, o eixo, que é a aliança justamente aliada à Alemanha, vá anotando aí, ó, Japão, Alemanha e Itália formam o eixo. Nesses dois primeiros anos nós temos a expansão do eixo. Muito dessa expansão se dá pela Alemanha, não porque ele tinha um exército muito superior aos demais países, mas muito mais está ligado à estratégia aplicada pela Alemanha na guerra. Essa estratégia era chamada de Guerra Relâmpago e consistia em algo que pode parecer para você muito natural nos dias atuais, mas a Alemanha utilizava aviões, tanques e infantaria de forma coordenada em conjunto no campo de batalha. Pessoal, na Primeira Guerra Mundial isso não era comum e nunca foi praticamente utilizado, já que essas forças elas trabalhavam de forma separada. Em 1941 encerra o período da primeira fase com a expansão alemã e começa a segunda fase, de 1942 a 1943. Nesses 2 anos vão ocorrer alguns eventos que vão mudar os rumos da guerra, ou o equilíbrio da guerra. Primeiramente, a Alemanha sofre a sua primeira derrota na chamada Batalha de Stalingrado. Isso mesmo, Batalha de Stalingrado. Primeira derrota alemã imposta pelos soviéticos vai fazer com que a Alemanha agora tome um caráter mais defensivo, protegendo os territórios já conquistados. Além disso, nós temos a entrada dos Estados Unidos na guerra, fruto das tensões entre Estados Unidos e Japão. A entrada dos Estados Unidos e derrota da Alemanha coloca um novo cenário na Segunda Guerra Mundial e em 1944 e 1945 nós temos a última fase, que é a chamada terceira fase, onde os países aliados, compostos agora por França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, conseguem agora impor diversas derrotas ao eixo e empurra a Alemanha de volta para o seu território. Os Estados Unidos, que declarou guerra, invade a Europa no dia D, um evento muito conhecido. Além dos Estados Unidos, aliados apoiaram essa invasão e começa a cercar a Alemanha por mais de uma frente. Pessoal, em 1945, Berlim é cercada, Hitler comete suicídio e a Alemanha é completamente derrotada. Mas anote isso aí, a Segunda Guerra Mundial ainda não acabou. O Japão ainda está combatendo na Ásia e isso só vai acabar quando os Estados Unidos ataca o Japão nas bombas de cidades, de Hiroshima e Nagasaki. E dentro desse cenário nós temos o encerramento da Segunda Guerra Mundial, que já gera diversas consequências,
com a ascensão da União Soviética e dos Estados Unidos, principais países no cenário da vitória da Segunda Guerra Mundial.